Bom dia, turma do quarto ano. Como vocês estão? Aqui vai ser a nossa aula, né? A última, quero dizer, última aula em relação à nossa prova, não é isso? Que ocorrerá no sábado. E não farei resumo, eu não vou fazer uma revisão. Apenas vou concluir esse último conteúdo, porque depois dele iniciaremos o próximo, né? Depois das avaliações. E para fecharmos mesmo, porque a atividade que tia mandou, eu espero que vocês tenham feito, como é dito sempre, é retirado 5 questões dessa atividade para que a gente possa fazer a nossa avaliação, tá certo? Se surgirem dúvidas, independente, você tem que me procurar para a gente poder saná-las, né? Tirá-las, tá certo? Meus amores, é o seguinte. A página é a 16, tá? Do conteúdo que veremos. E fala-se mais uma vez sobre o campo e cidade, né? Essa integração que é o que a gente vem estudando desde o início. Só que agora o tema é fluxos de pessoas entre o campo e a cidade. Fluxo, exatamente, quer dizer fluxo. Fluxo quer dizer justamente essa movimentação de pessoas, né? Essa movimentação de pessoas que sai da cidade para a zona rural ou sai da zona rural para a cidade. Não necessariamente elas irão morar, vão trocar, né, de vida, ou melhor, trocar de lugares, vão residir. Não exatamente assim. Lógico que existem. Existem pessoas que tem pessoas que têm residência na zona rural e na zona urbana, né? Em uma dessas situações ela vai morar. E tem pessoas, claro, que moram em uma das zonas, urbano ou rural, e precisam fazer digamos assim, essa programação, né? Precisam por quê? Porque se moram na zona rural, nós temos algumas situações. Por exemplo, para compra de produtos, né? Via o mercado, comprar materiais, seja de limpeza, de uso pessoal, enfim. Nós estamos falando também do trabalho. Tem pessoas que moram na zona rural, mas trabalham na cidade, não é isso? Estudar, com certeza, né? Fazer o fechamento dos seus estudos, concluí-los, ok? E, enfim, são muitas as atividades que surgem e que as pessoas que moram na zona rural precisam fazer, precisam concluir. Também cuidar da saúde, que é muito importante. Então, essas são as atividades corriqueiras que existem, logicamente, não somente para as pessoas que moram na zona rural, mas também para as pessoas que moram na cidade, certo? Então, há algo também muito interessante hoje, cada dia isso vai se tornando mais real, vai se tornando uma realidade. Nós temos em Bom Conselho, né, que são os hotéis fazendas, né? Esses hotéis fazendas são muito procurados, na grande maioria das vezes, pelas pessoas que moram nas cidades. E por quê e para quê? Bom, os hotéis fazenda oferecem uma diversidade de pratos regionais, né? Cultural, oferece passeios a cavalos, atividades que são realizadas de verdade na zona rural, como tirar o leite, enfim, atividades recreativas com crianças, com jovens, com adultos. Então, esses hotéis fazendas, assim como restaurantes, são alternativa para descanso e lazer das pessoas que moram na cidade, ou até mesmo para quem mora na zona rural, certo? Essa é um dos requisitos que proporciona economia para os proprietários, renda, e também proporciona o turismo na zona rural, ok?
Eu falei dos hotéis fazendas, como também são conhecidos alguns pesca e pague, né? Que justamente você tem a oportunidade de estar ali descansando, pescando um peixe e tem que pagar pelo peixe. Você paga pelo peixe, é uma alternativa para que você, de repente, surja ali um momento de você elaborar um almoço com a recreação entre as crianças, entre os jovens, entre os adultos, enfim. Então, olha, o fluxo entre o campo e a cidade, entre as pessoas, é esse que Tia tá falando, tá? É esse fluxo de indivíduos, da sociedade como um todo, né? Essa movimentação da cidade para o campo e do campo para a cidade. Também pode ser, né? Da zona rural e do campo. E da zona urbana, não é isso? São algumas atividades como estas. Por exemplo, nós temos também, se for da zona rural para a cidade, terá atividades recreativas, terão diversões, terão algo interessante? Sim, terão cinemas, o shopping, né? Isso nós vamos ter parques, festas de diversos tipos, enfim. Então eu quero que vocês entendam, pelo menos com esse assunto, para a gente amarrá-lo bonitinho, que esse é o fluxo entre as pessoas, tá? É o fluxo entre a zona rural e a zona urbana. São atividades em que qualquer um desses moradores, qualquer uma dessas pessoas que morem lá ou aqui na cidade, elas precisam fazer, precisam conhecer, e também tudo isso gera a economia, né? Faz a economia, faz com que a economia torne-se ainda mais eficaz, ok? Bom, eu não colocarei atividade, até porque você já tem a atividade que é atividade de revisão, não é isso? E com essa atividade, vocês poderão consultar, ver direitinho os assuntos que nós estudamos, porque está bem de forma resumida, e por meio dela, como eu já disse a princípio, faremos a nossa avaliação, tudo bem? Surgindo dúvidas, vocês me procurem, só não fiquem com dúvidas, por favor, tá certo? Obrigada a todos por mais uma vez e até a nossa próxima aula.